Olá, olá, seja bem-vindo ao Branding Unfiltered, um podcast sobre branding e design sem grandes filtros. Eu sou a Carolina Gaspar e vou acompanhar-te ao longo dos episódios. Hello, bem-vindos a mais um episódio do podcast Branding Unfiltered e hoje é um episódio especial porque eu estou de férias aqui na Noruega e apesar de não ter as melhores condições tecnológicas no que toca a som, achei que era interessante gravar aqui um podcast especial porque, pronto, nós quando viajamos e estamos com outras culturas, invariavelmente observamos determinadas coisas e o tema que eu queria trazer esta semana toca muito naquilo que eu também tenho estado aqui a observar. Então, hoje o episódio é sobre verdades sobre perfis de persona que ninguém fala por aí. Quando nós falamos sobre branding, é inevitável, temos mesmo que falar sobre perfis de persona. Eles são a base de qualquer estratégia de comunicação de uma marca, quer seja o designer a fazer o perfil da persona, quer seja o copywriter ou o marketeer ou o gestor de anúncios. A verdade é que quando se fala de uma marca no geral, e por isso é que eu gosto de trazer os perfis de persona na parte estratégica da criação da marca, porque só depois de criarmos a marca é que vamos passar para as outras ações de marketing, mas o perfil de persona é aquilo que nos permite perceber para quem é que a marca está a falar, ok? Nós sabemos que são muito poucas as marcas que podem falar para todas as pessoas, isto de falar para toda a gente não existe, então nós quando estamos a trabalhar a comunicação e a estratégia de comunicação de uma marca temos que saber, ok, eu quero falar com este tipo de pessoa porque este tipo de pessoa com estas características vai identificar-se com aquilo que esta marca vai vender e portanto isto vai fazer sentido, então é com estas pessoas que eu quero falar. É, no fundo, um laser para apontar a direção para onde nós queremos ir. Há variadíssimas coisas que eu quero aqui falar sobre o perfil de persona, mas a primeira coisa que eu quero falar é que é importante percebermos que nós podemos e devemos ter vários perfis de persona para uma marca. O que é que isto significa? Carolina, não disseste que uma marca não fala para toda a gente? Não fala para toda a gente, mas uma marca pode ter vários tipos de clientes ou várias pessoas como seus clientes que, apesar de terem pequenas variações entre elas, todas elas se identificam com aquela marca. Então, eu posso ter uma marca de desporto e esta marca de desporto ter uma linha de desporto para um determinado tipo de cliente e para outro tipo de cliente. Isso não significa que eu esteja a tentar falar para toda a população do mundo, ok? Então, nós devemos ter vários perfis de persona, mesmo que às vezes nos pareça que, mas os clientes são todos tão parecidos, será que vale a pena estar a criar mais um perfil de persona? Pela minha experiência, sim, vale a pena, porque depois nós, quando estamos a trabalhar a marca, a comunicação, campanhas de marketing e de publicidade mais focadas, é muito interessante nós irmos àqueles detalhes que realmente destacam as pessoas e que fazem com que aquela campanha fure pelo meio do ruído. Então, podemos e devemos ter vários perfis de persona. Outra coisa que eu acho que é muito importante acrescentar aqui é nós percebermos de onde é que eu vou buscar esta informação sobre os perfis da persona. E mais à frente eu já te vou explicar que tipo de informações é que eu gosto de recolher e pela minha experiência é sempre interessante nós termos do nosso lado, mas tenho visto agora com estamos a viver este boom da AI e de toda esta coisa de prompts e técnicas e cursos e whatever, e vejo também muitas pessoas e criadores de conteúdo a partilhar que o ChatGPT é super útil para fazer um perfil de uma persona porque eu pergunto-lhe e ele diz-me logo. Então é importante nós percebermos que a informação eu tenho uma perspectiva muito própria em relação a isto porque é a base da minha experiência. Eu acho que quanto mais nós nos aproximamos das pessoas quando estamos a fazer branding, a pessoa real, melhor o meu trabalho, o meu projeto, melhor resultados eu vou ter. Então, para mim não faz sentido nenhum eu utilizar uma ferramenta de inteligência artificial que tem como base de informação sempre uma informação limitada, em vez de falar com as pessoas reais, porque aquilo que a pessoa real me vai dizer vai ser sempre melhor e mais genuíno e mais autêntico, já que se fala tanto de humanização e de sermos genuínos e autenticidade.
obviamente que uma pessoa me vai dar informação muito mais interessante. Então, que pessoas são estas? Ok, temos de nos lembrar que eu estou a criar uma marca para o cliente do meu cliente, não é? O meu cliente é a empresa, mas eu estou a fazer, a minha persona é o cliente daquela empresa. Então, que pessoas são estas? Onde é que eu vou buscar esta informação? Em primeiro lugar, quem é que se senta à mesa quando estamos a falar de branding? Porque fazer branding apenas com o dono da empresa ou apenas com o diretor de marketing da empresa, para mim é um erro, ok? Depois isto obviamente varia muito consoante as estruturas das empresas e a dimensão, não é? E obviamente não vamos pôr 500 pessoas à mesa para fazer, mas vocês já sabem, eu já falei disto noutros episódios e se ainda não viste, pá, vai para trás, porque eu falo realmente sobre isso, sobre esta abordagem colaborativa que eu gosto sempre de trazer para cima da mesa. Então, eu quando estou a fazer um workshop de estratégia de branding, que é onde eu trabalho muito este tema da persona, eu vou falar com o dono da marca, eu vou, se aquela empresa tiver alguém num call center ou alguém a fazer atendimento ao público, imagina que tem várias lojas ou tem alguém que atende os telefones, essa pessoa também vai ser questionada sobre esta questão da persona, porque ela é que lida diariamente com o cliente. E a verdade é que não é a inteligência artificial que vai saber exatamente qual é que é o cliente daquela marca. São aquelas pessoas que todos os dias falam com aqueles clientes e que estão no contacto real. Então eu posso sim utilizar a inteligência artificial QB para, por exemplo, trabalhar a informação que eu recolha depois disto, mas eu acho sempre 1000 vezes mais valioso eu de facto ir buscar a informação à fonte. Então todas as pessoas que tenham algum tipo de contacto com o cliente daquela marca, é importante, se calhar não têm que estar ali naquela conversa inicial, mas mais tarde perguntar-lhes, falar com elas, quem é que vem aqui e pronto, e depois fazer estas perguntas todas que eu vou passar então agora para o ponto seguinte, que é, ok, então mas o que é importante nós termos num perfil de persona? Bem, se tu fores ao Google e escreveres o que é que eu devo pôr num perfil de persona, a verdade é que há imensos layouts. Eu gosto de ter um template ou um conjunto de questões, uma worksheet para me basear, mas depois consoante a marca, obviamente isto deixar também um bocadinho a informação fluir e perceber qual é que é o rumo da informação, mas há coisas que são essenciais, que é quais é que são os problemas daquela pessoa e obviamente que estejam relacionados com aquilo que eu estou a vender, quais é que são as tais dores, os problemas que ela quer resolver, quais é que são os desejos, dela, tanto se calhar de vida, e aqui nesta perspectiva dos dores, desejos e preocupações, eu gosto sempre de ver numa perspectiva micro que estejam relacionados diretamente com o artigo ou com a marca que eu estou a trabalhar, mas depois também numa perspectiva macro, desejos de vida, preocupações da vida no geral. Uma coisa é eu estar preocupada com o meio ambiente e com o aquecimento global e com as alterações climáticas, isto é um desejo macro, ou eu estar preocupada com o facto de querer utilizar uma camisola que não tenha poliéster, por exemplo, estão a ver? Então, numa perspectiva micro e numa perspectiva macro. Depois, perceber então qual é que é o estilo de vida daquela pessoa, se trabalha muito, se trabalha pouco, o que é que ela valoriza na vida dela, quais é que são as tendências de estilo de vida que ela segue, muito importante, qual é que é o poder económico desta pessoa, porque obviamente que isto vai afetar toda a estratégia de posicionamento de marca, tanto se fala sobre posicionamento de marca, para mim é um tema bem complexo, mas o poder económico obviamente que tem que ser considerado. O que é que esta pessoa valoriza no momento em que está a fazer uma compra, ok? Quais é que são os fatores que ela valoriza naquilo que ela está a comprar e, se possível, perceber quais é que são os fatores que a ajudam a tomar a decisão de, ok, vou comprar isto, porque todos nós vemos montes de coisas fixes todos os dias, isto era fixe, mas depois até adicionamos ao carrinho e fica lá adicionado, mas há a diferença entre, ok, vou efetivamente comprar ou gostar, um dia tenho que comprar isto. E há uma diferença grande entre estas duas coisas. Pronto, tentar perceber isso ao máximo, e por isso é que eu te estou a dizer, se estiveres a falar de uma marca específica, não é a inteligência artificial que vai saber isto. Obviamente podes ir buscar dados, se for uma marca que já tenha muito, depois obviamente depende se é uma marca de offline ou uma marca de e-commerce, mas quantos mais dados tu tiveres em cima da mesa, melhor.
mas no final do dia o feedback que as pessoas que lidam com a persona te vai dar vai ser muito valioso. Então, e outra coisa que eu queria, só aqui para concluir o episódio, porque já sabem que eu quero sempre ter os episódios relativamente pequenos, como estou aqui na Noruega, obviamente que nós, pelo menos eu, né, sempre observar, uma das coisas que nós mais observamos é o comportamento, as diferenças culturais que nós temos quando saímos do nosso país, não é? E obviamente que já havia um conjunto de ideias pré-concebidas que me fizeram também querer vir à Noruega em vez de ser outro país qualquer, mas o ângulo que eu queria agora trazer aqui em relação especificamente ao branding é como a sociologia e o comportamento das pessoas e os comportamentos sociológicos e psicológicos dos consumidores têm tanta relação com aquilo que nós fazemos no design, no branding, ok? Enquanto que nós, muitas vezes quase que pensamos que o nosso trabalho de design, ou quase que a sociedade nos mete um papel em cima de que o designer apenas trabalha com ele tem que desenhar bem, ou ele tem que conhecer cor, ou ele tem que perceber no X, Y e Z de tipografia ou whatever. Quando na realidade nós temos que ser excelentes observadores dos comportamentos e daquilo que define as ações de uma persona, de um cliente. Então, obviamente que eu estou aqui noutra cultura e percebo rapidamente que, eu se fosse fazer hoje uma marca para o mercado norueguês, que por acaso nunca fiz, já fiz para outros mercados internacionais, mas nunca fiz para a Noruega. Se eu fosse hoje fazer uma marca para este mercado, eu tinha que perder muito tempo, investir aqui muito tempo a perceber o comportamento destas pessoas, porque eles têm uma forma de agir completamente diferente da nossa. São países nórdicos, são pessoas que estão muito habituadas a andar na rua e estão muito... eles andam aí na rua como... está a nevar, eles andam na rua e eles têm comportamentos mesmo muito diferentes, não são tão... são muito silenciosos, mais das regras, essas coisas todas. Claro que eu tinha que adoecer e constipar-me ao vir para a Noruega, né? Não sou bem aqui toda a verão, chegar aqui e apanhar logo com um monte de frio, tenho que adoecer. Então, só para concluir esta ideia que eu estava a dizer, obviamente que isto que eu estou aqui a dizer, eles obedecem muito às regras e andam muito na rua, isto são clichês que nós não conhecemos sobre os nórdicos. Mas se eu tivesse que fazer hoje uma marca aqui para este país, ou para um grupo de pessoas que pudessem incluir este estilo de vida, eu teria que ir muito mais a fundo do que este tipo de clichês quase que eu estou aqui a dizer, não é? Imagina que eu ia trabalhar com uma marca de carrinhos de criança. Estou a falar disto porque isto é uma coisa que nós aqui vemos todos os dias, a toda a hora, em todo o lado, há milhares de carrinhos de crianças, porque eles têm muitos filhos e as crianças andam por todo o lado. Se eu fosse hoje trabalhar com uma marca de carrinhos de criança, eu tinha que, obviamente, entrar a fundo na mentalidade destas pessoas e perceber qual é que é o contexto sociológico em que eles estão. Assim como eu também teria que aprofundar-me na cultura visual que, por exemplo, um país nórdico tem, que é muito diferente, tem uma herança gráfica muito diferente dos países do sul da Europa. Então, tudo isto para dizer que nós no design e no marketing no geral, quando estamos a trabalhar a parte de uma persona, para mim é um trabalho muito de o sociólogo que está, muito antropólogo quase, de eu vou olhar aqui para aquelas pessoas e vou observar e não impor aquilo que eu acho que é certo ou aquilo que eu acho que aquela marca deve ser, que é um erro que eu vejo muitas vezes nos profissionais de várias áreas, todas as áreas que atuam com branding, que são muito rápidos a colocar as suas ideias pré-concebidas em vez de realmente, não, eu tenho que observar primeiro, só depois é que eu vou tirar conclusões. E a maioria das vezes as pessoas só querem, eu acho que deve ser assim. E tiveram 5 minutos a olhar para aquilo. E depois vão ao ChatGPT. E é obviamente que ele vai validar aquilo que eles estiveram a achar. Porque ele diz sempre que sim, nós temos sempre razão. Portanto, é de facto muito importante nós percebermos aqui esta parte mais sociológica e antropológica das pessoas para quem estamos a falar, quer elas estejam no nosso país, e obviamente que nós fazermos marcas para o nosso país é sempre mais fácil, mas imaginem, este é um dos grandes problemas que eu vejo quando trabalho com marcas portuguesas que querem internacionalizar.
É esta ideia pré-concebida de que basta apenas eu fazer aquilo que eu já faço no meu país e repetir para outro país que vai funcionar bem, e as coisas não funcionam assim, a não ser que tu estejas a trabalhar com portugueses que estão noutros países. Se tu fores trabalhar a tua marca, querer vender, chegar ao mercado, entrar num mercado de pessoas que tenham um estilo de vida, uma sociedade, uma cultura diferente da tua, tu vais ter que, ok, se calhar o teu produto vai ter que ser adaptado, se calhar tu vais ter que ter de certeza, não é se calhar, é de certeza que vais ter uma estratégia de comunicação diferente, vais ter que estudar a concorrência, porque a minha comunicação nunca é isolada, ela é inserida num contexto, então obviamente que isso é mesmo fundamental. E designers que queiram internacionalizar, ou seja, prestar serviços para pessoas que estão noutros sítios do mundo, é fundamental ter aqui uma abordagem de ok, eu não vou só fazer um branding bonito, eu quero mesmo perceber a cultura a cultura em que esta marca vai estar inserida. Então tenham isso em mente. E era isto, malta. Beijinhos, espero que tenham gostado do episódio, deixem aí em baixo o vosso feedback. Tenho ali o Gasparzinho, de ordens específicas para o Gaspar, não podes fazer barulho porque eu vou gravar o podcast. E pronto, vamos aproveitar os últimos dias de férias. Beijo!